Bom, a letra B, continuando, né, a correção, a letra B fala o seguinte, ó. Construa uma tabela e nela represente as frequências. A frequência normal, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa da quantidade de gibis lidos pelos alunos nesse projeto. Então, ele já iniciou o quadro para nós, né? Então, a quantidade de gibis são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A frequência de quem lê o gibi 0, aparece o 0 aqui quantas vezes? Uma vez apenas, né? Então, 1. Já deu que esse 1 representa 5%. E a frequência acumulada, tem mais alguma aqui para cima dele? Não, então 1. E não tem outra aqui para cima de 5%, então 5%. Agora que vocês vão começar a entender essa tabela. Então, olhando aqui o número 1. Quantos número 1 aparece? 1, 2, 3 vezes, certo? Tá aqui, 3 vezes. Esse 3 vezes representa quantos por cento do total, que são 20? Aqui, eu vou até colocar aqui, ó, 20 alunos, né? Eles representam quantos do total de 20 alunos? Ele representa... Se 1 representa 15 e 3, ó. A cada um, 5, ó. Então, 3, 5, 10, 15%. Tá aqui o 15%. E qual que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é a soma das frequências. Então, 3 mais 1, até onde a gente tem no momento. 3 mais 1, vou fazer de lá, 4. E a frequência acumulada relativa é a soma mais da frequência relativa. 15 mais 5, 20%. Agora, a quantidade de gibis do número 2. Número 2 nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se 1% é 5 e 5, 5 vezes 5, 25%. Certo? Ó, 5, 10, 15, 20, 25%. E qual que é a frequência acumulada? É a soma das frequências aqui, ó. 5 mais 3, 8. E 1, 9. E a frequência acumulada relativa? A soma da frequência relativa. 25 mais 15%, 40%. Mais 5, 45%. Próximo aqui, o número 3. Quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3, 4, 5 vezes também. O 5 eu sei que ele representa 25%. Então, a frequência acumulada é a mesma? Não, porque aí eu somo, entrou mais um 5 aqui. 5 mais 5, 10, 13, 14. Então, deu 14. Agora, a frequência acumulada relativa. Ó, 50%, 50, 65 mais 5, 70%. Certo? Agora, o número 4. Quantas vezes que ele aparece? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 4 representa quantos por cento? 20%. Somando tudo aqui, que é a frequência acumulada, lembrando que a frequência acumulada soma todas as frequências normais, né? 5 mais 4, 9. Mais 5, 14. 17, 18. Certo? Então, 18. 18. E representa quantos por cento? Vamos somar. Ó, até aqui é 70. Aumentou 20. Então, 90%. Agora, 5. O 5 aparece ele quantas vezes? 1, 2. Apenas 2, né? 2. Ó, aqui sempre vai dar o total, para fechar o total. Com esse 2 deu 20, né? Então, quantos por cento que representa 2? 10%. Quantos somando aqui eu vou ter? 20. Mais 2, 20. E aqui eu vou ter 100%. Beleza?
Então, essa é a nossa tabela da letra B. Agora, letra C. O que representa as frequências relativas na tabela que você construiu? O que representa a tabela? O que é a frequência relativa? A frequência relativa foi o que eu acabei de falar. A porcentagem dos alunos que foram que leram as respectivas gibis, não é? Peraí, deixa eu aumentar aqui no notebook, eu não tô vendo a pergunta direito. Só um pouco. Então, significa o quê? A porcentagem de alunos que leram tais quantidade de gibi. Igual, por exemplo, que leram um gibi, 3 pessoas, que representa 15%. Então, a frequência relativa significa a porcentagem de alunos que leram determinado gibi, tá? Agora, D. Qual é a variável estatística apresentada na tabela de frequência que você construiu? Essa variável é qualitativa ou quantitativa? O que é a variável? Então tá aqui, a variável é a nossa quantidade de gibis. E ela qualifica alguma coisa ou é quantitativa? Ela é quantitativa, é quantidade, certo? Agora vamos para número 3. Olivia e Gabriel compraram bolos com preços que variam de 8 a 13 reais. Veja no gráfico os 5 sabores de bolo. Tá aqui, ó. Beleza. Construa uma tabela de distribuição e nela represente a frequência e a frequência relativa da quantidade de bolos vendidos. Então, beleza, nós vamos ter que fazer isso também. Então, nós temos aí a quantidade, bolos vendidos em maio de 2019. Agora, nós temos o sabor, o F e o FR, que é a frequência e a frequência relativa. Então, vamos fazer nossa tabela. O sabor, quais são eles? Laranja, fubá, chocolate, banana, cenoura. Esses são e o total, né? Beleza. O total, nesse caso aí, já deu a quantidade de bolos que deu em determinada tabela. Que foram elas. Olha aqui, ó. De laranja, 20, fubá, 25. Então, tá aí. Já temos a frequência. 20, 25, 50, 30, 35. E o total soma tudo isso aqui, ó. 5, 10, vai 1. 3, 5, 10, 18, 21. Peraí. 21 não. 3, 5, 15. Ó, vou somar de novo. 15, 3, 5, 10, 13, 16. Essa é a quantidade. Aí, o que nós queremos agora descobrir? A frequência relativa, que é dada em quê? Porcentagem. Quando eu expliquei para vocês no vídeo, quando eu introduzi frequência, para a gente descobrir a frequência relativa, basta a gente pegar, por exemplo, de laranja. Para a gente descobrir a frequência relativa dela, a gente pega o valor e divide pelo total e vai descobrir qual é a frequência relativa. Então, vamos fazer aqui. Primeiro,
da laranja. Então, é 20 dividido por 160. Depois, o resultado a gente multiplica por 100, que vai descobrir a porcentagem. Então, vamos fazer essa divisão. 20 dividido por 160. Não dá, né? Acrescento 0, 0, dá por 1. 1 vezes 160, 160. Para 200, sobra 40, né? 40 não dá. Acrescento 0. Dá por 2. 2 vezes 160, 320. Para 400, 80. Não dá. Acrescento 0. Dá por 5. 5 vezes dá 800. Para 800, 0. Então, deu 0,125. Mas eu tenho que multiplicar por 100 para eu descobrir a porcentagem, porque a frequência relativa é dada em porcentagem. Multiplicar por 100, basta eu andar 2 casas para a direita. Ó. 1, 2. Então, vai ficar 12,5%. Então, eu descobri a porcentagem da laranja. A frequência relativa é 12,5% do bolo de laranja. Certo? Agora, vamos fazer de fubá, que é 25. Basta eu pegar 25 e dividir pelo total. Então, 25 dividir por 160. Vamos fazer essa divisão. 25 dividido por 160. 25 dividido por 160 não dá. Acrescento 0, 0, dá por 1, né? 2 passa. 1 vezes 160, 160. Para 250, sobra 90, né? 90 não dá. Acrescento 0. Dá por 5. Dá 800. Para 900 sobra 100. Acrescento 0. Dá por 6. 6 vezes 160. 960. 960 para 1000 sobra 40. Acrescento 0. Dá por 2. Que vai dar 320. Sobra 80. Para 160, sobra, dá por 5. 80 para 80, 0. Certo? Então, vai dar 0,115.625. Mas eu vou ter que multiplicar por 100 para eu descobrir a porcentagem. Então, eu descobri a porcentagem, basta andar quantas casas? 2. 1, 2. Então, vai ficar 15,625%. Então, 15,625%. Então, para não alongar mais o vídeo, você vai fazer isso com todos os restantes, tá? Agora, letra B. Cada bolo de laranja, banana e cenoura custa R$10. E o de fubá, R$8. E o de chocolate, 13. Sabendo disso, qual foi o valor total com as vendas desse mês? Então, basta a gente fazer aqui, ó. Vendeu 20 bolos de R$10. Então, 200. E vai somando. Então, 25 bolos de fubá, que de fubá é 8. Então, 25 vezes 8. E assim sucessivamente, tá? 4. Uma empresa vai sortear uma viagem entre 250 funcionários. Para isso, foi realizada uma pesquisa, uma enquete sobre o destino de preferência dos funcionários. Veja o resultado da enquete. Enquete é uma pesquisa de opinião sobre qualquer assunto, tá? Então, letra A. Nós temos aqui, né? Qual destino foi escolhido pela maioria? O 28%, que é o amarelinho. A gente olha aqui, é o Natal. Certo? Natal. Rio Grande do Norte. B. Construa uma tabela de distribuição de frequência, apresentando as frequências F e I relativa da frequência do funcionário para a viagem. Então, pessoal, essa aí nós vamos descobrir a frequência, porque a frequência relativa nós já temos. Então, vai ficar basicamente assim, ó.
Búzios, Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Jericoacoara, vou colocar só Jericó, Maceió, Natal, Ouro Preto e o total. Então vai ficar basicamente assim, ó, a frequência e a frequência relativa. Beleza. Então vai ficar 10 Bonito, 10%. E assim sucessivamente. O que nós temos é a frequência relativa. Basta a gente fazer o quê? Descobrir a frequência. Se eu tenho que o total são 250 funcionários, basta a gente fazer o seguinte: 10% de 250. Nós vamos descobrir que são 25 para Bonito. E assim sucessivamente. Aqui é 4%. Então nós vamos ter que calcular quanto que é 4% de 250. Tal valor. E assim sucessivamente. Então a correção é essa. Espero que vocês tenham compreendido.